A montanha invisível atacou de novo, moleque. Para quem não sabe a história da montanha invisível, teve um instrutor, amigo nosso, que falou que aqui na rampa do Ciméria, esse instrutor não é daqui, óbvio, mas esse instrutor falou que aqui na rampa do Ciméria, do lado direito, tem uma montanha invisível, que quem chega ali, o parapente fecha porque a montanha invisível ataca o cara, sendo que agora a montanha invisível foi pro lado esquerdo e atacou o cara ali também. É só rindo, para quem não tá entendendo nada, eu vou comentar sobre esse vídeo aqui. Galera, se você tem um vídeo para o Rômulo comentar, pode mandar para o e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo, pqdadventure@hotmail.com, que o Rômulo PQD vai reagir ao seu vídeo. Galera, não é vergonha aparecer, mandar vídeo caindo, arborizando, ficando no mato, ficando na água. Pode mandar o vídeo que a gente vai reagir a fim de gerar conhecimento e tranquilizar os mais iniciantes que não entendem o que está acontecendo e acham que o voo é muito perigoso, brother. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, não é a montanha invisível que atacou ele de novo. Galera, o próprio piloto me mandou esse vídeo, tá? É um amigo meu. Rampa do Ciméria, foi essa semana aqui, inclusive eu tinha acabado de decolar, eu tinha feito um duplo e a condição estava muito forte, estava uma condição de muita atividade térmica na cara da rampa. E esse aqui era o primeiro voo dele com a vela Chile 4, que é uma berrote. Ele não estava acostumado a voar de berrote. Evolução de equipamento tem que ser quando aquele equipamento anterior tem mais piloto do que equipamento. E se eu não me engano, ele meio que atropelou algumas das etapas. Não tenho certeza, eu não lembro quanto tempo ele voa, mas se eu não me engano ele é bem iniciante. Ele já está com uma bezinha hot e está achando que a reação dela é igual uma Belal. E não é. E mesmo que fosse, o que aconteceu com ele aqui foi simplesmente falta de pilotagem ativa. E nesse dia também eu estava vendo muita gente cometendo o erro de, assim que decola, antes do equipamento estabilizar o voo, largar tudo e sentar em uma área que está rolando muita atividade térmica. Então não é uma montanha invisível, isso ali é uma atividade térmica que depende da pilotagem ativa do piloto para evitar determinados fechamentos. Esse front que ele tomou era totalmente evitável e foi previsível. Brother, ele entrou na térmica, a vela causou aquele avanço e não teve atuação nenhuma. Vamos ver aqui, vamos soltar o vídeo. A decolagem dele foi excelente, muito boa. Olha lá, inflou, tranquilo, virou, dominou na cabeça, botou pressão, meu irmão, exemplar a decolagem, top. Agora a gente pode ver aqui, ó, decolou, já pegou a atividade térmica aqui de cara, a vela avançou e olha lá, e zero, deixa eu voltar aqui, zero atuação no borde de fuga. Podem reparar, não tem um toque no freio, ou seja, a vela entrou na térmica, avançou muito e ele não conteve o avanço. E aqui estava muito baixo para recuperar esse front, porque ainda mais que ele tomou-lhe um front, entrando, virando ao contrário, para onde era o mato, meteu-lhe a mão para tentar seguir o voo, a vela sem pressão nenhuma, automaticamente aqui ou ele ia negativar por falta de pressão, que se ele insiste mais um pouquinho nessa curva ia negativar, e acabou encontrando uma árvore no meio do caminho. Não se machucou, graças a Deus, nem se arranhou. Assim que eu pousei ele me ligou, pedindo se tinha algum facão, alguém para ajudar ele lá. Inclusive, tenho aqui também as imagens de onde ficou o parapente dele. Eu vou soltar aqui, ó. Se liga só, olha a altura que ficou a vela dele. A vela não rasgou, não danificou, não arrebentou uma linha, ele não teve um arranhão, graças a Deus. Então foi só o susto e o aprendizado de que vela berrote tem que estar com a mão da vela. A Chile 4, se der vacilo, não vai te perdoar, beleza? Galera, então é isso aí, porque muitos iniciantes ficam com essa interrogação na cabeça. Alguns instrutores que não conhecem a área falam que tem uma montanha invisível. Não tem montanha invisível. Essa atividade térmica vai ter na esquerda, essa atividade térmica vai ter na direita, vai ter na frente, vai ter no meio. Então essa montanha invisível pode estar em qualquer lugar, tá? Brother, térmica
atividade térmica tem que estar com a pilotagem ativa para conter avanço, para conter a vela, para evitar fechamentos. Se você ficar soltando o batoque, sentando, deixando a vela voar toda solta, vai se dar mal. Brother, sem contar que o freio você tem que estar sempre sentindo a pressão da vela, o que está acontecendo com a vela. Eu até indico alguns alunos, a galera, em vez de segurar na parte de baixo do batoque igual um Word, segura no começo da linha. Quando você segura no começo da linha, você tem muito mais sensibilidade do que está acontecendo com a vela, da falta de pressão que acontece. Toda a reação da vela você sente pela linha. E isso, claro, que você vai pegando com o tempo, né? Da noite pro dia. Mas quando você segura no batoque, o batoque tem aquela folga toda ali. Muita gente ainda segura ele lá em cima, com o maior barrigão no freio. Acontece qualquer coisa com o teu parapente, você não tá nem sabendo. Então, pilotagem ativa é fundamental, ainda mais quando você não tem muito controle da situação que está acontecendo. Quanto mais rápido você prever ou reagir, menos cascata de lenha vai acontecer, beleza? Esse é um toque do Romulo PQD para vocês. Lembrando, quem tiver um vídeo que queira que o Romulo PQD reaja, pode mandar para o e-mail que vai estar aqui na descrição, pqdadventure@hotmail.com, que a gente vai estar reagindo ao seu vídeo aqui. Claro, de preferência que ele esteja na horizontal e que esteja com a qualidade boa. Muita gente pergunta também como é feito para tirar o parapente da árvore depois que a pessoa cai na árvore. Brother, dá um trabalho, mas muito trabalho. Mas basicamente você sobe na árvore e vai cortando os galhos aonde ele está preso e vai botando para baixo o parapente com galho, com tudo. Depois você vai tirando os galhos do meio do parapente, porque em árvore alta tu não tem como ir soltando linha, às vezes está muito longe, então faca usada naquele galho que ela está presa e vai botando parte da árvore para baixo. Ali no Ciméria, toda hora dá um vacilo. O pessoal acha que a rampa é muito perigosa. Não é. A rampa é segura, porém tem alguns erros, brother, que não vai perdoar. A vela está tendida para a direita, o cara não tiver essa noção, vai entrar na árvore. Se o cara tiver tendida para a esquerda, vai bater na rampa. Se o cara sair sem pressão, com a vela chibungada, como diz o meu aluno, vai ficar no mato. E se o cara não conter os avanços em qualquer rampa, não precisa ser no Ciméria, vai tomar-lhe um catrapo. Galera, é isso aí. Esse aí foi mais um vídeo do canal Romulo PQD. Lembrando, galera, o like é muito importante para o canal continuar decolando. Deixar um comentário aqui, qualquer, é muito importante. Então já chama nos comentários. Se inscreve no canal, aciona a notificação, que é o sininho que tem aí, que sempre que o Romulo PQD postar um vídeo novo, vai aparecer para vocês. E o Romulo PQD agora posta vídeo todo dia às 10 horas da manhã. Valeu e até o próximo vídeo.